Daí você vê os venezuelanos comemorando, e os esquerdistas que nunca pisaram na Venezuela, nunca viveram um dia naquele país, nunca passaram fome, nunca passaram sede, nunca tiveram os familiares mortos, nunca tiveram que matar o próprio cachorro para comer, nunca tiveram falta de remédio. Esses estão tristes, protestando contra os Estados Unidos. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E falando no que vai acontecer, o que a gente pode esperar? Bom, o que a gente tem até o momento é que o Maduro se declarou inocente das acusações. Ele foi até momento aqui de dizer que o Maduro foi melhor que o Bolsonaro, porque ele enfrentou, disse que era inocente das acusações, que ele e sua esposa foram sequestrados, ou seja, criticou a legalidade da operação, não chamou o juiz para ser vice dele, e invocou, eu não vou nem, hoje não é nem dia de criticar o presidente Bolsonaro, porque já passamos sobre isso e, hoje é só dia de só desejar recuperação plena a ele. Mas o ponto aqui é elogiar a postura do Maduro no sentido de combativa. Porque ele também os advogados invocaram a imunidade sob direito internacional por ele se dizer chefe de Estado, o que o protegeria da perseguição penal e anularia o caso contra ele. O argumento dos Estados Unidos, por outro lado, é que, como eu falei, ele não era mais chefe do Estado da Venezuela, pelo menos desde 2018, já que ele não foi reconhecido não só pelos Estados Unidos, onde ele está sendo julgado, mas por diversos outros países. E a tese de que o Maduro seria chefe de Estado, então, é muito difícil de prosperar no tribunal. Eu acho que a gente tem um julgamento histórico pela frente, né? Certamente é um julgamento que vai demorar mais de um ano. Existe também a expectativa da nossa parte de todos nós, né? Eu acho que vocês deixaram claro no chat, que todo o esquema de interesse da Venezuela seja, quem sabe, revelado ao público. Seja por delações, como eu já falei, ou então pelas próprias investigações, que não são do Trump, são independentes. E diferente da tese do Maduro, né, a ideia de que uma delação possa envolver, por exemplo, as lideranças do Foro de São Paulo, muita gente no Brasil. Isso eu acho que pode acontecer. Veja, a gente tem o caso do financiamento do BNDES, a obra da Andrade Gutierrez no estaleiro de Axchalba, na Venezuela, que acabou sendo arquivado pelo TCU. A gente tem caso do João Santana e da Mônica Moura, marqueteiros do PT que receberam de maneira ilegal 11 milhões de dólares do Nicolás Maduro depois de fazerem campanha nas eleições venezuelanas. Sabe-se lá quanto esse dinheiro financiou também as eleições do PT. A gente tem as denúncias do Carvajal, que foram repercutidas inclusive pelo presidente da Argentina, Javier Milei, e diz que a Venezuela financiou campanhas de políticos e partidos de esquerda no Brasil, inclusive do próprio Lula. E se esses caras decidirem falar, olha, tem muita coisa pra gente descobrir. Eu acho que essa é uma das grandes oportunidades que a gente tem nesse caso. Se vai acontecer ou não, ninguém tem como afirmar, mas a possibilidade existe e é real. E para fechar essa parte sobre o caso em si, ainda tem o fato de que o caso está ocorrendo em uma corte em Nova York, que além de ser um estado completamente dominado pela esquerda e que elege promotores esquerdistas, etc., também tem uma elite financeira muito influente. Então eu tenho curiosidade de ver como é que a coisa vai se desenrolar. Não dá para falar nem que o Maduro vai ser condenado, nem que ele não será. O que dá para fazer é analisar os cenários que estão sendo postos, e é isso que eu busquei fazer aqui, estou buscando fazer isso no programa de hoje. E aí a gente entende aqui o que aconteceu na operação, o que pode acontecer com Maduro e sua esposa, mas ainda resta uma pergunta, né? O que vai acontecer na Venezuela? E a verdade é que essa é uma pergunta não só de $1 milhão, mas $1 bilhão ou $1 trilhão, e não me parece que alguém saiba muito bem a resposta.
Eu conversei com pessoas do Departamento de Estado americanos que estão envolvidas e familiarizadas com a questão, e elas me disseram que muita coisa ainda está sendo negociada. Como bem disse, aliás, o Stephen Miller, que é o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, a Venezuela hoje está sob o controle efetivo dos Estados Unidos. E isso é, obviamente, muito claro. Quem está no poder agora é a Delcy Rodrigues, a vice do Maduro, mas ela só está lá porque ela está sendo permitida no poder, talvez temporariamente, para manter um grau mínimo de ordem em um país que é virtualmente um Estado falido. Parece, inclusive, que essa foi uma avaliação, não do Trump ou do seu gabinete, mas da CIA, de que nesse momento o ideal seria que pessoas leais ao Maduro estivessem no comando da Venezuela para manter a estabilidade no país pós-prisão. Ninguém quer uma Venezuela entrando em revolução, como a gente tem países do Oriente Médio, guerra civil e por aí vai. E uma prova disso é que, antes mesmo da captura do Maduro, os Estados Unidos já, aparentemente, segundo dizem as notícias, já haviam, acho que é o Washington Post ou o Wall Street Journal, um dos dois divulgou essa notícia, e está repercutido aqui no Oeste, está no site do Paulo Figueiredo Show também. Os Estados Unidos já haviam tido negociações secretas com o Jorge e a Delcy Rodrigues, respectivamente o presidente da Assembleia Nacional e a vice-presidente, agora líder interina da Venezuela. Esse é o grau de controle dos americanos sobre a situação. Outro exemplo do tamanho do controle americano sobre a Venezuela é o anúncio do Trump de que a Venezuela vai entregar até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos a preço de mercado, e o dinheiro da negociação vai ser controlado pelos Estados Unidos. Além disso, o Trump anunciou ainda que dentro de 18 meses a indústria petrolífera americana estaria em pleno funcionamento na Venezuela. Então, o que eu posso dizer é que as negociações estão em curso, as pessoas estão definindo quais vão ser os seus papéis, o que inclui, inclusive, por exemplo, a Maria Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel no ano passado, o presidente eleito, Edmundo González, né? Segundo Trump, eles não teriam agora condições de manter a lei e a ordem no país, mas eu acho que eles vão ter um lugar na mesa de negociação. Então, uma transição está sendo feita e está sendo pensada, e sem dúvida nenhuma, ela é liderada pelos Estados Unidos e pelos interesses americanos. Isso nos leva talvez ao último ponto nesse assunto, que é também muito pertinente. A gente tratou sobre o que pode acontecer com Maduro, com a Venezuela, e resta então discutir o que pode acontecer com a América Latina, e isso inclui o Brasil. Porque, sem dúvida nenhuma, apesar do Maduro não ser reconhecido pelos Estados Unidos como líder da Venezuela, das acusações de terrorismo, etc., ninguém esperava que os americanos fossem fazer essa operação que eu disse que é cinematográfica e pegar o cara dentro da casa dele com toda a segurança possível, sem perder um homem. E eu posso dizer a vocês que o mundo nunca mais será o mesmo depois disso. Porque o que o Trump fez questão de mostrar desde quando eliminou o terrorista, o Qassem Soleimani, se vocês não lembram, no meio da capital do Iraque, quando ele destrói um programa nuclear do Irã completamente, sem entrando e saindo do país sem nem serem percebidos, ou quando eles capturam Nicolás Maduro dentro da sua casa dele, enquanto ele dormia, o que Donald Trump demonstra é a capacidade dos Estados Unidos de projetar poder e defender os seus interesses em qualquer lugar do planeta Terra. Não importa se você é um terrorista dentro de um carro no Oriente Médio, se você tem um programa nuclear escondido debaixo de uma montanha, ou se você é o chefe de um cartel, se os americanos quiserem, eles vão te pegar onde, quando e da maneira que eles quiserem. Isso gera, acima de tudo, pela primeira vez, uma sensação de accountability no mundo. Pelo menos a gente não tinha isso há uns 50, 60 anos. Quando os Estados Unidos começaram a abandonar gradualmente as doutrinas tradicionais da política externa americana. E aí eu não quero ser professoral aqui, mas muito tem se falado do que é a doutrina Monroe, né, a América para os americanos. A ideia de que o continente americano é uma zona de influência dos Estados Unidos e que nenhuma potência europeia ou asiática, na época eram só as europeias, mas de onde quer que seja, teria domínio ou teria influência na região. Os americanos jamais aceitariam isso. E é isso que a declaração de Marco Rubio e do Trump de que o hemisfério ocidental é o hemisfério americano, é isso que ela quer dizer.
nenhuma ameaça à segurança dos Estados Unidos ou os interesses americanos vai ser tolerada. E era evidente a influência russa e chinesa na Venezuela. Hora antes da sua captura, o Maduro havia recebido uma delegação chinesa no seu palácio e os russos forneciam boa parte da capacidade militar de resposta da Venezuela. E daí vem os imbecis dizerem: os Estados Unidos são uma potência imperialista de olho no petróleo venezuelano. Mas aí eu te pergunto, e os chineses? E os russos? Estavam de olho em quê? A diferença é que os americanos trazem consigo devido processo legal, emprego, qualidade de vida e liberdade, enquanto os russos e os chineses trazem exploração e pobreza. Foi o que, aliás, disse esse venezuelano. Bota o vídeo do venezuelano aí, Bruno. Todos que tengan fe, no sé dónde irá a salir, pero les pido a todos que tengan fe, que no se dejen llenar la cabeza de que los gringos solo quieren el petróleo, y los gringos solo quieren sus riquezas. O sea, a esas personas les pregunto, ¿qué creen ellos que querían los rusos y los chinos durante tanto tiempo? ¿La receta de la arepa? Impossível. Até porque os venezuelanos que me perdoem, mas esse negócio de arepa é ruim para um cacete. Pô, que coisa horrorosa. Eles ficam vendendo esses troços aqui onde eu morava, muito venezuelano. Eu morava em Weston, o pessoal chamava de Venezuela. Pô, a arepa que ele falou aqui é uma porra de um pãozinho venezuelano horroroso, gosto horroroso. Nunca comi uma arepa que prestasse em todos esses anos. Pô, os caras nunca comeram um pão de queijo. Se comerem um pão de queijo, vão ter um AVC. De tão gostoso que é um pão de queijo. Ontem eu servi aqui em casa, no mérito do Júnior, mineiro, meu vizinho aqui, um pão de queijo de goiabada. Um negócio assim, Romeu e Julieta. Um negócio espetacular. Você vai me falar de arepa? Um negócio horroroso. Arepa é um negócio horroroso. Viva a culinária brasileira. Mas brincadeiras à parte, é claro que é por isso que a população da Venezuela está comemorando. Todo mundo aqui da Venezuela comemorando. Quem sofre na pele o que é ter o seu país dominado pela China e pela Rússia sabe a diferença entre imperialismo americano e imperialismo russo. Daí você vê os venezuelanos comemorando e os esquerdistas que nunca pisaram na Venezuela, nunca viveram um dia naquele país, nunca passaram fome, nunca passaram sede, nunca tiveram os familiares mortos, nunca tiveram que matar o próprio cachorro para comer, nunca tiveram falta de remédio. Esses estão tristes, protestando contra os Estados Unidos. O nego estava protestando contra o imperialismo americano em Florianópolis. E olha o que o venezuelano que viveu na pele fez. Dois venezuelanos, pô, então tira a bandeira daí. Cadê um? Vocês não têm que usar a bandeira de outro país se nós de vocês, meu irmão. Nas ruas para defender a América Latina. Cadê o venezuelano aqui? Cadê? Não precisa ser venezuelano para defender a soberania dos países. A soberania do povo da Venezuela é a defesa da soberania da América Latina. E nós não vamos. A senhora é venezuelana? A senhora é venezuelana? Não. Por que tem a bandeira da Venezuela? Porque estou defendendo a Venezuela. Mas por que a senhora tem a bandeira da Venezuela se não é venezuelana? Porque estou defendendo a Venezuela. Defendendo a Venezuela do quê? A senhora é venezuelana? Porque A senhora é venezuelana? Não é venezuelano, pô, então tira a bandeira daí. Eu sou venezuelano, pô. Eu sou venezuelano. Que tu faz com essa bandeira, pô? Tu não é venezuelano, pô. Tu é venezuelano. Tu é venezuelano. Então tira essa bandeira, pô. Bizarro. O venezuelano hostilizado por pessoas que nunca pisaram na Venezuela por dizer o que eles não sabem. Dizer que eles não sabem o que estão falando. E eu repito, quem viveu na pele como esse cara sabe o que é. E eu prefiro viver no mundo da doutrina Monroe. Aliás, não só da doutrina Monroe. Quem quiser depois entra no Google. Mas talvez o que a gente esteja revivendo, eu sempre falo aqui no programa que o meu presidente predileto dos Estados Unidos é o Teddy Roosevelt. E o que a gente está vivendo aqui é meio que a restituição do corolário Roosevelt, que é a ideia de que os Estados Unidos têm o direito e o dever de atuar como força de estabilização do país no continente americano.
Se houver instabilidade que atraia potências de fora do nosso hemisfério para se meterem no bedelho de influência aqui, que é o caso da Venezuela, que não existiria sem o suporte russo e chinês, os Estados Unidos têm o direito e o dever, segundo o Teddy Roosevelt, é o corolário Roosevelt, de intervir. Essa é intervir através da diplomacia do Big Stick. E aí a gente entra no histórico, né? Pesquisem as intervenções americanas no Caribe, em Cuba, no Panamá, no Haiti, na República Dominicana e na Nicarágua. Há quem diga que houve no Brasil em 64. E essa doutrina americana estava dormente até agora, porém não mais. Essa é a doutrina do Trump de defesa do hemisfério ocidental. A Venezuela estava sendo roubada pela China e pela Rússia, tendo o petróleo deles explorado sem que o povo visse um centavo sequer dessa operação, sem livre mercado, sem benefício para a população, sem absolutamente nada. A Venezuela, antes, teve toda a sua infraestrutura construída pelos americanos. E era um país próspero. Se você viesse, visitasse, né, você que tem um pouco mais de idade aqui, muita gente que assiste Paulo Figueiredo Show, lembra de uma época onde a Colômbia era um lixo, controlada pelo narcoterrorismo de Pablo Escobar. Se você assistiu Narco, a primeira temporada, acho que sei lá, a segunda, se você assistiu Narco, você sabe do que eu tô falando. Aquela era a Colômbia, numa aliança entre políticos e o crime, lembra bastante o Brasil. E a Venezuela era um país próspero. A Venezuela é um dos países mais prósperos do nosso continente, com as petroleiras americanas enriquecendo não só as próprias petroleiras americanas, mas a população. Década de 90, a coisa começa a se inverter, né? Principalmente nos anos 2000. A Colômbia se alia aos Estados Unidos para combater o narcoterrorismo, o Uribe com o apoio da DEA, da Drug Enforcement Agency, a mesma que fez a prisão agora do Maduro. E a Colômbia entra num processo de 30 anos até o Petro, 30 anos de paz, estabilização, queda de crime, crescimento econômico, governada pela direita em alinhamento com os Estados Unidos, e a Venezuela entra na era Chávez, no final da década de 90, início dos anos 2000, entra na era Chávez e sai do eixo de influência americana, confisca toda aquela propriedade americana em solo da Venezuela, roubam e afundam o país, de forma que 8 milhões de pessoas têm que deixar o próprio país. E os que sobram são aqueles que estão sobrevivendo do tráfico de drogas em esquemas com a Rússia e com a China. E alguém pode defender um troço desse e dizer que isso é soberania, quando 8 milhões de pessoas deixam o próprio território. Então, quando o Trump, depois de tudo isso, vira para Cuba e para Colômbia e diz que eles podem ser os próximos, eu vejo uma mensagem clara: acabou a bagunça. Esse hemisfério, o mundo livre, é comandado pelos Estados Unidos e nós não aceitaremos intervenções revolucionárias da China, da Rússia ou de quem quer que seja. E nenhum líder mais vai dormir em paz pensando: eu posso consolidar o meu regime sem limite. O destino é o destino da Venezuela. Accountability faz a diferença. Faz a diferença para Alexandre de Moraes, para Nicolás Maduro, para quem quer que seja. E parece que o Nicolás caiu de Maduro. Para quem achava que Donald Trump havia desistido de combater a esquerda aqui na América Latina pelo fim da Magnitsky, estava enganado. Donald Trump não desistiu e eu convido você a não desistir também. Deixe seu like se você gostou dessa captura, comenta aqui o que você acha que vai acontecer nos próximos dias e eu te convido a acompanhar o passo a passo do que está acontecendo aqui na América Latina e qual vai ser o impacto disso no Brasil, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para você não perder nada. Eu vou estar trabalhando dia e noite para trazer as melhores informações e análises do que está acontecendo no Brasil e no mundo aqui no canal Olavo do Carvalho. Lembrando que eu tenho vídeos novos no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Então não perde tempo e ativa o sininho das notificações. Se você quer ajudar ainda mais o meu trabalho, você pode se tornar membro aqui do canal e fazer parte
de quem não desiste do Brasil. Vai ter o link aqui na descrição do vídeo para você se tornar membro do canal e receber na frente os vídeos que vão ao ar às 18, 19 e 20 horas. A gente sempre dá prioridade para os nossos membros. Já são mais de 300 membros aqui no canal, e eu te convido a fazer parte. Então, deixe teu like. Muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima.